capítulo 10, verso 19 ao 25. Carta do escritor, autor aos Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao 25. Quero trazer nessa manhã o meu abraço carinhoso a toda a igreja, aos que estão aqui de perto na nave do templo da nossa igreja, aos que estão em casa ou em qualquer outro lugar, aonde as imagens desse culto que prestamos ao Senhor possa chegar. Quero agradecer em nome da minha família as orações generosas, carinhosas que foram feitas em nosso favor durante o tempo de descanso. Um querido irmão falou assim, merecido tempo de descanso. Eu falei, bom, a palavra merecimento, para mim, ela tem alguns sentidos, né? Na verdade, merecer, nenhum de nós merece absolutamente nada. A Bíblia diz que se existe algo do qual eu e você éramos merecedores, era a ira de Deus, o inferno e a morte. É o que diz a Bíblia. Mas, por graça e misericórdia, Deus nos faz merecedores não só da sua graça salvadora, mas também de benefícios graciosos como um tempo de lazer, para descansarmos. Nós somos completamente carentes da misericórdia, da compaixão de Deus. Obrigado, querida igreja. Vamos ler de forma alternada esse texto das Escrituras, tão conhecido, que fala sobre o nosso privilégio, enquanto crentes em Jesus, em entrarmos na presença de Deus, termos livre acesso à presença de Deus. Nos diz assim a toda suficiente, inerrante, poderosa palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos ler juntos esse último versículo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez. Pai, lemos a palavra que é inspirada pelo Senhor, e que agora vai ao encontro do nosso coração. Tenha misericórdia de nós, tanto na explicação, proclamação da mesma, como quando iremos ouvi-la, para que possamos seguir aquela máxima do salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ajuda-nos a reter a tua palavra em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar, por gentileza, queridos. João Calvino, o grande reformador, ele certa vez declarou que você pode, pela mediação de Jesus Cristo, sentir-se completamente à vontade para entrar na presença de Deus. Dizia Calvino que não há absolutamente nada, mas absolutamente nada que possa separar você de uma conversa franca, sincera e abençoada com Deus. Por quê? Porque o véu que separava você, que separava cada um de nós, de termos um relacionamento com Deus,
de forma aberta, de forma direta, ele foi rasgado do alto a baixo. E agora, pelo vivo sacrifício de Jesus, nós temos acesso pleno ao Pai, porque Ele, Jesus, nos deixou o outro Consolador, a saber, o Espírito Santo, que habita no coração do crente, que tem a alegria dioturnamente de buscá-lo em espírito e em verdade. Dessa forma, a nossa relação direta com o Pai estabelecida está. Porque agora eu e você podemos ter esse acesso direto. Ele pode nos ouvir. Ele pode atender cada uma das demandas da nossa alma. Porque Ele terá prazer em fazê-lo por causa dos méritos suficientíssimos de Jesus na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz aqui, nesse texto de Hebreus, capítulo 10, mais especificamente, do verso 19 ao verso 21, e eu revisito o texto lendo para os irmãos. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, Ele nos abriu, Ele, Jesus, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A carne de Cristo Jesus, o seu corpo, foi rasgado, foi trespassado, foi alvo de sofrimento na cruz, e por conta da morte vicária, substitutiva de Jesus, eu e você, eleitos pela graça de Deus, podemos ter esse acesso direto, mas a palavra de Deus aqui nos diz que nós temos que ter ousadia para buscar a presença de Deus. E nós podemos e temos esse direito por causa de Jesus, do seu sacrifício, porque Ele derramou o seu sangue remidor por cada um dos seus eleitos. Ele abriu um novo e vivo caminho, caminho de intimidade com o Pai, caminho de um relacionamento vivo com Deus. Mas o texto nos fala, nós precisamos fazer isso com ousadia, e essa palavra ousadia, ela está diretamente ligada a estarmos encorajados. Vocês lembram da palavra de Deus a Josué, seu servo, lá no primeiro capítulo do livro de Josué, quando ele vai dizer a Josué no verso 8, ô Josué, não fui eu que te mandei, não sou eu que estou te enviando como substitutivo ou substituto do meu servo Moisés. Então, tão somente ser forte e corajoso. Por que Deus está dizendo isso para Josué? E ele repete isso outras vezes, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Porque muitas vezes nos falta essa ousadia, essa coragem, esse desejo, esse anelo profundo da nossa alma, de buscarmos a Deus com todas as veras, com todas as forças do nosso coração. A palavra do Senhor nos diz aqui que podemos ter ousadia para buscarmos a presença de Deus. E é essa busca profunda, esse anelo que vai nos levar a uma relação de intimidade com o Senhor. Você lembra tão bem quanto eu que, segundo a história, principalmente no mapeamento do Antigo Testamento, no oferecimento do culto, da liturgia, do sacrifício de Israel, o véu, ele ocupava as duas principais salas do templo. Lembra-se disso? O Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. E quando o sacerdote ia neste último lugar que eu acabo de citar, o Santíssimo Lugar, ele ia, apenas ele entrar ali, o sumo sacerdote, para oferecer sacrifício ao Senhor, para poder adorar o Senhor em nome do povo, representando o povo. E o povo não poderia fazê-lo.
Hoje, dado o evento Jesus de Nazaré, dado o evento da morte dele na cruz, ele nos proporcionou essa maravilhosa graça e grande milagre de podermos estar diante do Pai, levando para Ele as nossas orações e vivendo em intimidade com Ele. Segundo o texto da palavra de Deus, lá em Mateus 27, versículo 51, quando Jesus morreu, o véu se abriu de alto a baixo. E o véu que nos separava dessa relação de intimidade e de uma diretriz objetiva diante de Deus já não faz mais esse efeito, porque agora eu e você podemos mergulhar no pulsar do coração de Deus por conta do sacrifício vivo de Jesus por nós. Ele rasgou o véu, demonstrando a partir desse momento que todo eleito, todo aquele que foi escolhido, alvo da sua maravilhosa graça, aqueles que creem nele, têm total autorização para entrar na presença de Deus. Mas volto a repetir, o que pode nos impedir de desfrutarmos dessa intimidade relacional com o Senhor é a nossa falta de coragem, é a nossa falta de ousadia, é a nossa preguiça espiritual, é a nossa frieza de alma. Por isso eu quero compartilhar com você sobre o tema corajosos na oração perante Deus. Corajosos na oração perante Deus. Porque se existe um meio de graça que nos confere o poder, a possibilidade de entrarmos na presença de Deus, é a oração. Porque agora eu e você temos um vivo, poderoso, insubstituível, maravilhoso, suficiente, eficiente intercessor, que é Jesus. Aleluia! Ele é o sumo sacerdote, é o supremo sacerdote. Ele está à direita de Deus, Pai, todos os dias, a todo instante, intercedendo pelos santos, intercedendo pela sua igreja. Ele nos abriu um vivo e novo caminho por meio do seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Quando olhamos para esse texto, olhamos para esse capítulo 10, do verso 22 ao verso 25, nós encontramos aqui, com certeza, seguramente, 3 maneiras de orarmos a Deus, pedindo esse encorajamento, solicitando o auxílio dEle por sua graça, para termos essa santa ousadia. E o primeiro deles eu destaco aqui para vocês. O primeiro elemento que não pode faltar, a primeira forma de entrarmos em oração perante Deus, encorajados, é a adoração. A adoração. Stanley Jones, um teólogo cheio da graça de Deus, disse que a adoração significa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se eu quero ser um verdadeiro adorador, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, eu começo a viver esse encorajamento, esse despertamento espiritual no meu ser para buscá-lo. Quando nos aproximamos de Deus em oração, nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que está muitas vezes tentando ocupar a nossa mente com preocupações. Nós precisamos centralizar a nossa mente, precisamos disciplinar o nosso coração a pensar tão somente em Deus. Hoje, pela manhã, mais cedo, quando estávamos falando sobre oração, e essa é a temática que eu vou trabalhar todo esse domingo, inclusive logo mais à noite. Nossa irmã Juliene deu uma resposta interessante. Como é que nós poderíamos resolver essa questão que envolve, muitas vezes, a nossa falta de desejo de orar? Ela disse, orando. Parece uma resposta simplista, mas não é, ela é profunda.
Porque quanto mais você ora, mesmo sem vontade de orar, o Espírito Santo, ele vai agir na sua vida. Ele vai trabalhar no seu coração. Quando nos aproximamos de Deus em oração, nós precisamos fazê-lo, mesmo que a nossa mente pareça confusa, mesmo que o nosso coração esteja divagando em outros assuntos, em outros temas, mesmo que o sono esteja tentando nos tomar de assalto para que não oremos, nós precisamos dar esse passo de forma corajosa, nós precisamos fazendo sempre reconhecendo a grandeza de Deus, isso é adorá-lo. Vocês lembram da mulher samaritana, segundo o relato do evangelista João, no capítulo 4, versículo 24, quando ele fala com a mulher samaritana. Jesus está conversando com a mulher samaritana. Ele diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que adorarão o Pai em espírito e em verdade, não importa o lugar. O que importa é o espaço e a atitude que há no seu coração. Esse é o verdadeiro lugar, essa é a verdadeira disposição. Com um coração sincero. E a Bíblia nos diz que a sinceridade é o elemento fundamental para que eu e você possamos desenvolver um bom relacionamento, não só com Deus, mas também com as pessoas. Se com as pessoas eu preciso ser sincero para ter a autoridade dela enxergar que eu falo a verdade e que o meu relacionamento com ela não é fingido, é em amor, da mesma forma com Deus, irmãos. Porque se eu finjo o meu relacionamento com o meu próximo, eu estou também vivendo em fingimento com Deus. E o meu coração precisa se aplicar a essa sinceridade. E eu adoro a Deus, eu reconheço através de uma vida de oração, a minha adoração quando eu desenvolvo essa característica de um coração sincero, mas o texto aqui não diz apenas de um coração sincero, fala de uma plena certeza de fé, não é que diz o texto aqui? E essa fé é aquilo que diz o próprio autor dessa carta, no capítulo 11, versículo 1, conceituando, definindo para nós o que é fé, e fé, segundo o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se eu quero ter essa coragem, essa ousadia de estar na presença de Deus em oração, eu preciso ter essa fé, porque ela faz parte da minha vida de adoração. É uma fé em santidade. Mas ele fala também de uma consciência pura, e para termos uma consciência pura, eu e você precisamos ter certeza de que todos os dias, ao orarmos e quando adoramos o Senhor, estamos colocando diante dele as nossas mazelas, os nossos pecados, as fraquezas de nossa alma, estamos levando para o Senhor dizendo: Senhor, é isso aqui que me afasta de Ti, e é isso que causa dano, prejuízo na minha relação, não só com o Senhor, na verticalidade, mas na horizontalidade com o meu próximo. É isso que me afasta do outro. Eu preciso confessar ao Senhor os meus pecados para que eu seja perdoado. E o sangue de Jesus, nos diz a palavra, é suficiente para nos perdoar todos os nossos pecados, nos purificarmos de toda a nossa injustiça, segundo escreve João, no capítulo 1, versículo 9 de sua primeira epístola. Mas não basta apenas eu adorar, nesse primeiro movimento da minha alma, para entrar com ousadia diante do meu Deus. A Bíblia nos ensina aqui que nós precisamos também perseverar por meio daquilo que Jesus realizou na cruz. Precisamos perseverar, e perseverar com esperança.
Não é com qualquer outro sentimento, é com esperança, porque Hebreus 10, 23 declara: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, sem titubear, sem desanimar, sem ficar amedrontados, pois quem fez a promessa é fiel. Nós precisamos perseverar numa confissão de esperança. Isso requererá de você, meu irmão, minha irmã, firmeza. Firmeza. Já viu gente que entra na guerra, entra na batalha cheio de medo, cheio de indecisão, já entra inseguro, já perdeu. Já perdeu. Isso não é característica do crente, não é. Porque se eu e você temos algum tipo de medo, e isso é possível por causa da nossa finitude humana, nós precisamos confessar isso ao Senhor e dizer: Senhor, eu tenho medo. Mas o Senhor pode fazer com que esse medo seja substituído agora por certeza de que o Senhor vai comigo. E o Senhor vai me dar autoridade espiritual para vencer essa batalha, porque o Senhor está ao meu lado. Conta-se que certa vez Napoleão estava numa de suas batalhas, e de repente Napoleão viu que o exército inimigo crescia e vinha no fronte contra ele, e ele viu que naquele momento ele poderia perder aquela batalha, e ele chama o corneteiro e diz ao seu corneteiro, e dá a seguinte ordem: toque, retirada. Nós vamos recuar de forma estratégica. Ao que o corneteiro respondeu com muito respeito, e é tão bonito isso, quando você respeita a sua liderança, e você pode até discordar, mas o faz de forma elegante. E aquele corneteiro disse: meu senhor, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, eu estou desconhecendo essa sua atitude, porque em todos os momentos que estive servindo ao Senhor e ao seu exército, no fronte de batalha, eu nunca dei um toque de retirada ou de recuarmos. O Senhor sempre nos levou com o exército a triunfos fantásticos, sempre pedindo que eu tocasse o toque de ataque. Napoleão olhou para aquele homem, olhou para o seu exército, olhou para o exército adversário, que eram muitos, e disse: corneteiro, dê o toque de atacar. E diz a história que aquela foi a vitória mais estrondosa de Napoleão e de seu exército. A palavra do Senhor nos ensina que nós não fomos chamados a viver intimidados, a vivermos amedrontados. A palavra do Senhor diz que nós temos que guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa, quem está no comando, quem garante a nossa vitória na nossa batalha espiritual de oração é o Senhor. Aleluia. Então nós precisamos adorar a Deus em oração, em santidade. Nós precisamos perseverar diante dele em oração, por meio da confissão de esperança sem vacilar que temos, pois isso está aqui para nós na palavra do Senhor. Mas também, em terceiro e último lugar, nós precisamos entender que, de fato, para que eu e você possamos estar corajosos ou encorajados na nossa vida de oração, nós precisamos cuidar, adorar, perseverar e cuidar. Aqui nós aprendemos no texto bíblico ainda da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versos 24 e 25, aquilo que nos diz, arrematando esse texto, o servo do Senhor, quando nos instrui dizendo: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, de vir à igreja, de estarmos reunidos como estamos aqui, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês estão vendo
que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia do Senhor. O dia do retorno do Rei dos Reis. Isso deve queimar, arder, mexer com o nosso coração. Me lembro de um pastor que pregou muitas vezes daqui deste púlpito, ainda quando a Igreja Presbiteriana do Mestre se reunia na casinha aqui embaixo. Foi pastor por muitos anos na Igreja Presbiteriana de Botafogo. Eu não vou dizer os mais velhos, os mais experientes aqui da igreja vão lembrar e sabem muito bem de que eu estou falando. Sua mãezinha era membro dessa igreja. Eu me refiro a não outro senão o reverendo Estélio Severino da Silva. Reverendo Estélio ou vovô Estélio. Seus netos foram membros dessa igreja. Sua família foi membro dessa igreja. Reverendo Estélio dizia, num programa que ele tinha no rádio, vivamos o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã. Depois, o servo do Senhor idoso, humilde, se retratou, reviu essa palavra, essa expressão, e no alto da sua humildade, ele disse o seguinte, não, meus irmãos, eu estou mudando esse meu aforisma. Não vamos viver o dia de hoje como Jesus voltasse amanhã, não. Vivamos o dia de hoje como se Jesus voltasse agora. Agora. Você tem vivido a sua vida como se Jesus estivesse voltando agora. Se aquele que intercede por você e por mim diante do Pai, o nosso sumo sacerdote, voltasse agora. Ou se você fechasse agora os olhos, cerrasse os seus olhos para sempre, o seu coração parasse agora de bater, suas funções vitais cessassem. Como você crê, não é como você acha. Achar e crer são coisas completamente distintas. Como você crê que você estaria diante de Deus? Estava vendo um podcast agora recentemente, foi reapresentado, com um homem que estava sendo entrevistado. Estavam falando sobre isso, e de repente ele falou assim, fulano, o entrevistado falando para o entrevistador, eu estou sumindo. E ele falava normalmente, conversando normalmente, tomou um copinho d'água falando, eu estou sumindo. E aquele homem naquela hora morreu, durante a entrevista. Tudo bem. Você já parou para pensar que hoje pode ser o seu último dia aqui? Eu não estou sendo fatalista, nem estou trazendo aqui uma filosofia do terror sobre o seu coração. Mas é muito importante que você entenda que quando nós estamos vivendo uma vida encorajados por estar diante de Deus, vivendo em santidade diante do Pai, através da comunhão, através do amor não fingido, sincero, nós temos segurança. Ontem eu estava compartilhando com meu filho que há mais ou menos uma semana eu estava deitado e senti como se meu coração estivesse alternando as batidas e teve uma hora que eu coloquei a mão aqui e parou. Aí deu aquela no tranco. Aí ele, que é isso, pai? Eu falei, foi. Deu aquela... E voltou de novo. Depois deu aquela acelerada, parou. Eu senti aquela pequena falta de ar, aquele pequeno desconforto, voltou. E eu disse para o Davi, Davi, mas eu senti uma paz tão gostosa. Eu não entrei em desespero. Falei, só disse assim, Senhor, se chegou o meu momento de estar contigo, que bom será. É impressionante. Isso é histórico, tá? Quando você estuda a história da igreja, aqueles servos de Deus que procuram, por graça e misericórdia do Senhor, viver uma vida
com todas as suas limitações, com todos os seus pecados, mas estão ali, vivendo uma vida de oração. Pode acontecer o que acontecer, você não se desespera, porque você espera. E o texto fala para a gente que nós precisamos guardar essa confissão que temos de forma corajosa, de esperança, sem vacilar, porque isso é fundamental na vida do crente. A nossa confissão de fé tem que ser compatível com aquilo que a gente vive. O que eu falo tem que estar de acordo com o que eu vivo. E quando a gente olha aqui para o verso 24 e 25, quando a gente pensa em cuidar dos nossos irmãos, cuidar dos outros, com amor, com respeito, vivendo essa santa comunhão, irmãos, a gente entende que essa comunhão que podemos desfrutar aqui, ela é de fato essencial para que possamos encorajar uns aos outros, porque quando você vê um irmão vivendo em amor, vivendo em santidade, vivendo com um temperamento controlado pelo Espírito Santo, e é isso que nós temos que viver todos os dias, temos que buscar isso, quando nós vivemos nesse respeito, nessa doçura que a graça de Deus nos confere, quando a gente vê isso no outro, a gente quer isso também. E a gente diz, Senhor, me dá essa bênção, porque a vida de fulana, a vida de fulano me encoraja, me anima a viver aquilo que Deus quer que eu, de fato, viva. E eu e você só vamos viver isso se nós, de fato, estivermos orando, com ousadia, como diz o texto, vivendo prática de boas obras, não deixando de congregar, não deixando de vir à igreja, não é só para sentar no banco, como a gente pode sentar, não sei se confortável ou não confortavelmente, mas eu quero dizer para você que mais do que isso, nós precisamos dar as mãos e precisamos nos movimentar e trabalhar para o Senhor, porque é muito confortável para quem prega e para quem ouve dentro desse ambiente de 4 paredes. Mas existem pessoas lá fora que precisam ouvir do Evangelho da graça de Deus, serem alcançadas por essa graça. Nós precisamos estar preparados para viver um Evangelho que nos leva a uma vida de ousadia para cuidarmos dos outros. Quarta-feira agora aconteceu uma situação interessante e inusitada aqui na nossa igreja enquanto estávamos dando o estudo bíblico. No ano passado, os que estavam aqui, não eram poucos, nós estávamos dando um estudo, de repente um homem muito alto, mais alto que eu, entrou por aquela porta e ele já entrou olhando para o equipamento de som, olhou lá para a mesa onde estão o Marcelo, o Douglas, os meninos ali, e já foi entrando esbaforido, e aí eu parei de dar o estudo e fui na direção dele. Mas naquela hora eu fui na direção dele, e naquela hora o pastor, eu confesso isso, eu não fui com o coração pastoral. A forma como aquele homem entrou, eu fui com o coração beligerante. Mas o Espírito Santo me travou. Eu disse para ele, o que você quer? Eu quero R$200. Aí eu cheguei rosto, cara a cara com ele, e falei para ele, em nome de Jesus, você vai sentar aqui e vai ouvir o resto do estudo. Quem estava aqui sabe disso. Depois a gente conversa. Impressionante que ele sentou mais ou menos ali onde está a irmã Edna, baixou a cabeça e ficou de cabeça baixa o tempo todo. Um homem que nem cabia direito ali, as pernas estavam até de lado, que ele não cabia. E eu continuei dando estudo. Daqui a pouco ele levantou e disse assim, eu vou sair daqui, vou voltar para onde eu estou vindo. E falou de onde ele estava vindo. Eu não vou dizer de onde. Não vão dizer que eu estou praticando intolerância religiosa. Ele sai daqui e vai embora. Mas na quarta-feira agora entrou um rapaz aqui. E aquele rapaz estava pedindo ajuda, algo para comer. Nós pedimos que ele ficasse para escutar o estudo, ele ficou até o final. Ficou até o final, nós oramos por ele, ele disse que há muito tempo era desviado, ele não sentia a alegria que ele sentiu no seu coração.
E a palavra de Deus diz que quando somos chamados para cuidar uns dos outros, nós precisamos fazê-lo sem medo, com ousadia. E ao final eu disse, fica aí porque ao final do culto eu vou levar você para fazer umas comprinhas. Terminou o culto, os irmãos estavam aqui com a gente, senti, claro, uma certa preocupação, né? O cuidado não é só o pastor que cuida do rebanho, o rebanho também protege o pastor. Eu falei para ele, entra aí no meu carro, vamos lá no açaí. E fomos. E o mais gostoso de tudo, irmãos, é que quando o meu carro já está conectado, né? Sistema de som, uns louvores. E aí, quando começou a tocar um louvor, ele começou a cantar o louvor. Eu falei assim, você conhece? Ele falou, claro, é o Estênio Márcios. Aí começou a cantar Tapeceiro, começou a cantar, e a gente cantando junto. Ele chegou aqui todo molhado, Daniel providenciou roupa, ele trocou a roupa dele, que a roupa estava toda molhada, né, botou roupinha nova, e fomos juntos lá. E eu fiquei feliz de ver aquele homem andando com o carrinho dele de compra, de um lado para o outro, no açaí, rapaz. Parecia que era eu que estava comprando para mim. Depois fui levar ele lá na boca da favela, lá no Lins. Ele falou, pastor, daqui não é bom o senhor passar, não. Eu falei, tá bom, está na benção. Lá para as 10 horas da noite chegamos em casa. Irmãos, se a gente é capaz de exercer cuidado com os de fora, nós precisamos entender que muito mais com os de dentro, porque Jesus disse que do exemplo que vivemos, da forma como nos amamos, como nos tratamos aqui dentro, o mundo lá fora vai ver. Jesus disse que o mundo iria glorificar o Pai à medida que visse a forma como nós nos amamos. E nós precisamos entender que quando nós não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns, nós fazemos isso, não é porque muitas vezes porque toda hora temos vontade de vir à igreja. Às vezes nem eu tenho vontade de vir. Às vezes nem eu tenho vontade de vir. Porque tem certas coisas que nos machucam. Machucam você? Machucam o pastor também. Mas o pastor vem. Vem porque ele ama, em primeiro lugar, a Jesus. Em segundo lugar, e não menos amor, ele tem que ter pelo rebanho do Senhor. E quando nós oramos, a gente vence essas dificuldades. Quando nós oramos com intimidade, como disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando a gente entra em secreto, no nosso quarto em secreto, e a gente faz a nossa oração, o nosso momento de intimidade com Deus, o Pai que está no céu, Ele vai nos recompensar, e a maior de todas as recompensas não é uma recompensa material, ela é espiritual, é nos dar essa graça de estarmos conectados com Ele. Então, meu irmão, minha irmã, eu concluo dizendo para você que eu e você precisamos exercer essa santa ousadia de estarmos diante de Deus, numa vida prática de adoração, numa vida prática de perseverarmos na esperança, numa vida prática de fato de estarmos cuidando uns dos outros em amor através de uma vida de comunhão. Porque o nosso sumo e supremo sacerdote Jesus Cristo, segundo o texto que lemos aqui hoje, nos abriu um novo e vivo caminho por parte do seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Que sejamos uma igreja corajosa na oração, em nome de Jesus.